Olá, iniciando, ou melhor, continuando a aula de citologia cérvico-vaginal, nós comentamos na aula demonstrativa, no vídeo demonstrativo de colheita desse material, como ele é feito. E agora nós vamos falar como nós examinamos ou lemos uma lâmina de citologia cérvico-vaginal. O preventivo, citologia cérvico-vaginal ou Papa Nicolau, é um exame indicado no diagnóstico de câncer de colo uterino. Portanto, a citologia, ela busca identificar alterações que são pré-neoplásicas ou indicativas de neoplasia do colo uterino. Qual é, então, as células que nós observamos numa citologia cérvico-vaginal? É o epitélio da vagina, da ectocervix e da endocervix. Aqui vocês observem, nessa apresentação, que nós temos o material colhido representativo do epitélio escamoso estratificado ectocervical. O epitélio, ele é representado por um epitélio escamoso estratificado, onde nós identificamos as células mais superficiais, que estão aqui representadas, e algumas células intermediárias. Observe que a coloração ou características tintoriais dessas células, elas estão na dependência do seu conteúdo. As células mais superficiais, elas têm essa cor vermelhinha ou rosa, eosinofílica, enquanto que as células intermediárias, mais ricas em glicogênio, têm essa cor basofílica ou cianofílica, que é uma cor mais azulzinha ou verde, verde água. Além do epitélio escamoso estratificado da ectocervix e vagina, nós também identificamos outros epitélios, que é o epitélio endocervical, representado por um epitélio simples, ou seja, de uma única camada, que é o epitélio colunar mucosecretor, como está aqui, ou ciliado, aqui representado, os cílios ficam no polo superior dessa célula. Aqui, o polo basal, nós temos o núcleo, e podemos, algumas vezes, também identificar um epitélio metaplásico. O epitélio metaplásico é o epitélio de transformação do epitélio endocervical, muito delicado, no epitélio escamoso estratificado mais resistente. Então, observe que essas células têm características do epitélio escamoso, mas também têm características do epitélio endocervical. É uma forma de adaptação celular. Então, além das células, que é a nossa base de identificação do câncer de colo uterino, nós também podemos identificar flora e patógenos. Aqui, mais uma vez, o epitélio endocervical, que geralmente ele vem em grupos, formando o que nós chamamos aspecto em favo de mel, onde os núcleos ficam todos no mesmo polo, enquanto que o citoplasma fica no polo contrário, então a gente vê basicamente núcleo com pouco citoplasma. E como eu falava, além das células, que é o objetivo do diagnóstico, nós também podemos identificar flora e patógenos. A flora normal do epitélio, ou melhor, da mucosa do colo uterino, é uma flora que é variável. Ela vai desde uma flora com pH mais ácido, que são os bacilos ou lactobacilos, até uma flora com pH mais básico, que são os cocos bacilos. Geralmente são floras habituais, não patógenas. A presença de resposta inflamatória pode significar que essa flora, mesmo normal, seja agressiva à região. Aqui nós temos realmente uma flora patógena, que é a Gardnerella. Ela está presente aqui na forma de uma inclusão intracitoplasmática, que ela dá a essa característica da célula infectada, a presença do patógeno, que cobre toda a superfície dessa célula, que é chamada de célula guia ou célula clue. Aqui mostrando uma flora que pode, como eu falei, ser patógena ou não, vai depender da resposta inflamatória, que é a flora cocobacilar, a presença dos cocos e os bacilos ou bastonetes. Outra flora patógena é a flora representada pelos fungos. Aqui, uma cândida, com a presença das pseudohifas e esporos, grande quantidade
de fungos presentes nesse esfregaço. E além da tricomonas, que seria também outro patógeno, um patógeno que nós podemos encontrar são os vírus, aqui representado pelo papilomavírus. O papilomavírus tem um papel muito importante nas alterações que acontecem no colo uterino. Elas estão relacionadas, sobretudo, com alguns subtipos de papilomavírus, com a ocorrência de câncer de colo uterino. Então, ele deve ser diagnosticado e tratado. A identificação desse vírus se dá pela presença desse halo perinuclear, o núcleo, que geralmente mostra o que nós chamamos de efeito sincicial, binucleação ou até mais núcleos numa mesma célula. Além do halo perinuclear, o núcleo geralmente fica irregular e um pouco diminuído, parece uma ameixa seca ou uma passa seca. Então, essas alterações de halo perinuclear, núcleo um pouco hipercromático, com cromatina irregular, membrana nuclear irregular, binucleação, trinucleação, é chamado de alterações coleocitóticas pelo efeito determinado pelo vírus, que é o efeito citopático. Bem, essas alterações virais, elas geralmente estão associadas às lesões de baixo grau, que é o que é preconizado na definição do Bethesda. Bethesda, ele classifica as lesões displásicas em lesões de baixo grau, onde inclui a displasia leve e o HPV, e as lesões de alto grau, que é a displasia moderada e acentuada. Aqui nós observamos o efeito do vírus, a binucleação, as alterações de displasia leve, mas já há também alterações de displasia moderada acentuada. Então, essa paciente, ela tem, além de lesão de baixo grau, em algumas células, também tem a presença de lesão de alto grau. Então, o sistema Bethesda, ele foi criado em 2001 para facilitar exatamente o diagnóstico das alterações que eram encontradas no colo uterino. Antigamente, nós classificávamos em displasia leve, displasia moderada, displasia acentuada, carcinoma in situ e, quando ele ultrapassava a membrana basal, o carcinoma invasivo. Hoje, com o Bethesda, ele separa em dois grandes grupos. A lesão de baixo grau, que compreende a displasia leve, que está aqui representada, e o efeito citopático do HPV, também é considerado uma lesão de baixo grau, e as lesões de alto grau, a displasia moderada e a displasia acentuada. Observe que as alterações citológicas são bastante significativas nas lesões de alto grau. Ela se aproxima muito do câncer, do carcinoma epidermoide, que acomete a ectocervix e a vagina. A citologia, ela também pode ter suas limitações. Lembra que eu falei na aula demonstrativa que é interessante diminuirmos a presença de células inflamatórias, ou seja, de secreções presentes na colheita, para evitar exatamente isso, um esfregaço intensamente espesso, rico em leucócitos, que impede a visualização das células. Então, eu não posso identificar aqui as alterações citológicas que permitem um diagnóstico de lesão de baixo grau ou de lesão de alto grau. Outras situações que podem limitar o exame é essa aqui, que é a citólise. Observe que é uma flora lactobacilar, que geralmente não é patógena, mas ela está com intensa citólise. Isso reflete aqui, olha, com núcleos nus ou núcleos isolados, com fragmento de citoplasma, então você não consegue visualizar os elementos celulares, porque eles estão fragmentados pela citólise. Outra situação que pode limitar o exame é a hemorragia. Então, os esfregaços com grande quantidade de hemácias, às vezes realizado no período inadequado, durante o fluxo menstrual, ou que a paciente venha apresentar algum sangramento, eles devem não ser realizados porque vai apresentar muita hemácia e vai impedir a análise e o detalhe dos elementos celulares. E outra situação que pode limitar o exame é defeitos na fixação. Então, nós falamos que a fixação é feita em álcool PA,
mas algumas vezes durante a colheita demora a colocar esse material no fixador e essa fixação pode ser prejudicada, levando ao que nós chamamos de dessecamento do material. Então, a citologia cérvico-vaginal, ela colhe esse material de ectocervix, vagina e a parte endocervical. Na citologia convencional, nós fazemos o raspado, geralmente com a espátula e com a escovinha da parte de endocéfise e colocamos esse material na lâmina. Na citologia em meio líquido, geralmente é feito a colheita com suave ou escovinha e colocado dentro de um frasco, que é o meio líquido, onde o processamento é um pouco diferente. Então, aqui para mostrar o epitélio ectocervical, ele é um epitélio de múltiplas camadas, então, desde a basal até as camadas mais superficiais. Isso aqui é um epitélio normal. A lesão de baixo grau, as alterações acontecem no terço basal, ou seja, da camada basal até uma pequena parte desse epitélio, enquanto as lesões de alto grau, moderada, 2/3, acentuada, quase a totalidade do epitélio, e o carcinoma in situ, quando ele envolve toda a espessura desse epitélio. Quando ele ultrapassa a membrana basal, ele é chamado de carcinoma invasivo. Bem, era isso que nós queríamos mostrar. Obrigado pela participação de vocês.